Então, continuando o assunto na última aula, né, falando sobre distribuições conjuntas, hoje vamos falar sobre distribuições marginais e condicionais discretas. Então, nosso objetivo aqui hoje é aprender a extrair a distribuição de uma única variável a partir de uma distribuição conjunta e analisar a distribuição de uma variável quando o valor de outra é conhecido. Então, vamos começar falando sobre a distribuição marginal. A distribuição marginal de uma variável x é obtida a partir da distribuição conjunta de x e y, considerando apenas as probabilidades associadas a x ou a y. Então, o que significa isso? Vamos ver na prática. A função de probabilidade marginal de x é dada por px de x igual a probabilidade do x ser igual ao x, que vai ser igual à soma das probabilidades conjuntas de x e y, onde você faz variar apenas o y. Você fixa o x aqui e você soma com isso aqui para todos os valores possíveis que o y pode assumir. Então, quando você realiza essa soma daqui, você vai obter a probabilidade do x ser igual ao x. Ou seja, essa soma aqui te dá a distribuição da variável aleatória x. E de forma análoga, podemos calcular a probabilidade marginal de y, que vai ser dada por py de y é igual à probabilidade do y ser igual a y, que vai ser a soma das probabilidades conjuntas, fazendo apenas o x variar. Então aqui agora a gente mantém o y fixo, esse y daqui você mantém fixo aqui, e você soma aqui variando apenas o x. E aí quando a gente monta a tabela da distribuição conjunta, que a gente viu na última aula, quando a gente monta a tabela para isso daqui, a gente consegue obter essa probabilidade aqui somando as linhas ou as colunas, a depender de como que você distribuiu as coisas lá. Então, a distribuição marginal é obtida somando-se as probabilidades nas linhas para o p de y ou coluna para o p de x da tabela de distribuição conjunta. Então, por isso que você chama de probabilidade chama de distribuição marginal, porque você soma uma linha e aí bota no final da linha aqui o resultado da soma. Então você vai fazendo isso para todas as linhas e aí nessa última coluna, você que estaria na margem da tabela, você tem exatamente a distribuição marginal. Por exemplo, suponha que a distribuição conjunta de x e y seja dada pela tabela abaixo. Vamos desenhar aqui uma tabela. Então, essa aqui é a tabela da distribuição conjunta de x e y. O que isso significa? Isso significa que a probabilidade, por exemplo, do x ser igual a 0 e do y ser igual a 0 é de 0,1. A probabilidade do x ser igual a 1 e o y ser igual a 0 ao mesmo tempo é de 0,05. A probabilidade do x ser igual a 0 e o y ser igual a 2 é de 0,1 e assim por diante. Então, você consegue obter todas as probabilidades dos pares x e y. Então, aqui, né, você observa que se você somar todos esses valores daqui, você vai obter 1. Isso significa que essas são as únicas possibilidades, as únicas combinações que você pode ter das variáveis x e y. O x aqui ele pode ser 0 ou 1, e o y pode ser 0, 1 ou 2. E aqui você tem a probabilidade de cada par possível acontecer. Então vamos calcular o p de x. Então vamos começar, a gente tem que o x ele pode ser 0 ou 1. Então vamos começar com o x igual a 0. E aí para calcular a probabilidade do x ser igual a 0, a gente vai somar essa linha aqui, ó. Vai somar isso, mais isso, mais isso.
e aí você consegue obter a probabilidade do x ser igual a zero. Então, a probabilidade do x ser igual a zero vai ser igual ao P de 0,0 mais o P de 0,1 mais o P de 0,2. Isso, olhando na tabela, é igual a 0,1 mais 0,2 mais 0,1, que é igual a 0,4. Então, a probabilidade do x ser igual a zero é de 0,4. E aí fazemos algo análogo para o x igual a 1. Só que agora a gente vai somar os valores aqui na linha do x igual a 1 e vamos obter 0,6. E podemos fazer algumas verificações. Por exemplo, a gente já viu que os únicos valores que o x pode assumir é 0 ou 1. Então, ao somar esse valor com esse valor aqui, a gente tem que obter a probabilidade total, que é igual a 1. E, de fato, ao realizar essa soma, 0,4 mais 0,6 é igual a 1. Então, logo, isso que nós obtivemos, de fato, é uma distribuição de probabilidade válida. Agora vamos calcular o P de y. Agora o que vamos fazer? Vamos pegar, olha aqui na tabela, vamos calcular o P de y para cada possível valor que o y pode assumir, ou seja, o 0, o 1 e o 2. E para calcular, por exemplo, a probabilidade do y ser igual a 0, nós vamos somar essa coluna daqui, ó. Então vamos somar 0,1 mais 0,05. Então, para calcular o PY de 0, então vamos ter a probabilidade do y ser igual a 0 vai ser igual ao P de 0,0 mais o P de 1,0, que é igual a 0,1 mais 0,05, que é igual a 0,15. Para o y igual a 1, temos que a probabilidade do y ser igual a 1 vai ser igual ao P de 0,1 mais o P de 1,1, que é igual a 0,2 mais 0,3, que é igual a 0,5. E, por fim, para o y igual a 2, calculamos a probabilidade do y ser igual a 2, que vai ser o P de 0,2 mais o P de 1,2, que é igual a 0,1 mais 0,25, que é igual a 0,35. E podemos fazer uma verificação aqui rápida para ver se isso de fato é uma distribuição de probabilidade, fazendo a soma, né? A soma tem que dar igual a 1. Mas de fato, né, o PY de 0 mais o PY de 1 mais o PY de 2 é igual a 0,15 mais 0,5 mais 0,35, e isso é igual a 1. Então, de fato, temos que o PY também é uma distribuição válida. Beleza, então isso que a gente viu agora foi a distribuição marginal. Agora vamos falar sobre a distribuição condicional. A distribuição condicional de y dado x descreve a probabilidade de y ser igual a alguma coisa quando sabemos que o x é igual a alguma outra coisa. Então vamos ver como é que é a definição dessa probabilidade. A gente escreve assim, ó, P de y dado x é igual à probabilidade do y ser igual a y, dado que o x é igual a x. Isso é igual à probabilidade do x ser igual a x, interseção com y igual a y, sobre a probabilidade do x ser igual a x. E isso, ó, observe que aqui em cima nós temos exatamente a definição aqui da distribuição conjunta aqui com o x e o y. E aqui embaixo temos a distribuição marginal aqui do x ser igual ao x. E claro que isso desde que a probabilidade do x ser igual ao x seja maior do que zero, já que você não pode ter uma divisão por zero aqui. Analogamente, para x dado que o y é igual a y, temos que o P de x dado y é igual ao P de xy sobre o P de y.
Então, novamente aqui nós temos a distribuição conjunta dividido pela distribuição marginal. E novamente precisamos que o P de y seja maior do que zero. E nós temos que a distribuição condicional é uma distribuição de probabilidade válida, ou seja, a soma delas é igual a 1. Então vamos ver um outro exemplo aqui. Vamos usar a mesma distribuição conjunta que nós vimos no exemplo anterior. E vamos calcular a probabilidade de y dado que o x é igual a zero. Então, nós temos que fazer isso aqui para cada possível valor de y, ou seja, para y igual a 0, 1 e 2. Então, vamos começar aqui com o y igual a 0. Então, utilizando a definição, temos que o p de 0 dado 0 é igual a p de 0, 0 sobre o px de 0. Isso é igual a 0,1 sobre 0,4, que é igual a 0,25. Beleza. Para y igual a 1, nós temos o que p de 1, 0 é igual ao p de 0, 1, dividido pelo px de 0. Isso vai ser igual a 0,2 sobre 0,4, que é igual a 0,5. E por fim, para o y igual a 2, temos que o p de 2 dado 0 é igual ao p de 0,2 sobre o px de 0, que é igual a 0,1 sobre 0,4, que é igual a 0,25. Então vamos verificar que de fato isso realmente é uma distribuição de probabilidade. Para isso vamos somar todos os valores que nós obtivemos. Então o p de 0 dado 0, mais o p de 1 dado 0, mais o p de 2 dado 0. Isso é igual a 0,25 mais 0,5 mais 0,25, que de fato é igual a 1. Então, isso de fato é uma distribuição de probabilidade. Agora vamos calcular a probabilidade do x, dado que o y é igual a 1. Então temos que fazer isso para todos os possíveis valores de x, que é x igual a 0 e x igual a 1. Então, começando com o x igual a 0, temos que o p de 0 dado 1 é igual ao p de 0,1 sobre o py de 1, que é igual a 0,2 sobre 0,5, que é igual a 0,4. Então aqui eu só estou pegando aqui esses valores que eu estou pegando aqui, os valores aqui em cima que está na nossa tabela original, e o daqui de baixo é da probabilidade da distribuição marginal que nós calculamos no exemplo anterior. Então agora, para o x igual a 1, temos que o p de 1 é igual a p de 1 sobre py de 1, que é igual a 0,3 sobre 0,5, que é igual a 0,6. Então, agora fazendo a prova dos 9, vamos somar esses valores e verificar se eles de fato são iguais a 1, dá igual a 1. Então, de fato, nossa soma é igual a 1. Beleza. Então, agora vamos falar sobre independência de variáveis aleatórias. A gente já falou sobre independência de eventos. Agora vamos falar sobre quando que duas variáveis aleatórias são consideradas independentes. Duas variáveis aleatórias x e y são independentes se para todos os pares x e y temos que o p de xy é igual a p de x vezes p de y. Ou seja, se a distribuição conjunta é igual ao produto das distribuições marginais. Então, sempre que isso acontece aqui, para todos os pares x e y, então você fala que as variáveis aleatórias envolvidas, o x, a variável x e a variável y, elas são independentes. E isso tem uma relação com a probabilidade condicional.
Então, se x e y são independentes, então nós temos que a probabilidade condicional de y dado x é igual à probabilidade marginal da y. E a probabilidade condicional de x dado y é igual à probabilidade marginal da x. Então, vamos ver aqui do nosso exemplo 3. Vamos verificar se o x e o y da tabela anterior, que a gente viu nos exemplos anteriores, elas são independentes. Então, vamos começar aqui testando para o x igual a 0 e y igual a 0. Temos que a probabilidade do x ser igual a 0 e do y ser igual a 0 é igual a 0,1. Isso aqui a gente olha lá na nossa tabela. A gente calculou que a probabilidade marginal, a probabilidade do x ser igual a 0 é igual a 0,4 e a probabilidade do y ser igual a 0 é igual a 0,15. Então, agora a gente pega o produto, a gente tem que verificar se isso vezes isso é igual a isso. Então, fazemos o px de 0 vezes o py de 0, isso é igual a 0,4 vezes 0,15, que é igual a 0,06. Então, observa que isso daqui ele é diferente disso daqui. Então, como o P de 0,0 é diferente do produto, temos que o x e o y não são independentes. Então, olha só, para ser independente, a gente tinha que ter essa igualdade daqui, né, isso igual a isso, para todos os possíveis pares. Se você verificou para um par e você já verificou que é diferente, então você já conclui que não são independentes. Mesmo que para os outros sejam iguais, se para um ele foi diferente, você conclui que elas não são independentes. Por outro lado, se você verificou, você verificou para 3 e aí você verificou que são iguais. A princípio, você não pode assumir que eles já são independentes, você tem que verificar para todos. Então, para poder verificar que não é independente, basta que um fale. Agora, para você verificar que é independente, você tem que conferir para todos. Então, vamos ver um outro exemplo. Então, vamos calcular aqui a distribuição marginal de x. Então, para isso, a gente vai somar o valor das linhas. Então, para o x igual a 0, você vai ter isso mais isso. Então, você vai ter que o px de 0 é igual a 0,2 mais 0,3, que é igual a 0,5. E o px de 1 é igual a 0,2 mais 0,3, que é igual a 0,5. E vamos calcular a distribuição marginal do y. Então, nós vamos somar as colunas. Então, o py de 0 vai ser 0,2 mais 0,2, que é igual a 0,4. E o py de 1 é igual a 0,3 mais 0,3, que é igual a 0,6. Então, agora vamos verificar se essas duas variáveis elas são independentes. Então, vamos começar para x igual a 0 e y igual a 0. Temos que o p de 0,0 é igual a 0,2 e px de 0 vezes py de 0 é igual a 0,5 vezes 0,4, que é igual a 0,2. Então, beleza, obtivemos a igualdade. Ó. Temos que isso daqui é igual a esse daqui. Agora, para o par x igual a 0 e y igual a 1, temos que o p de 0,1 é igual a 0,3 e o px de 0 vezes o py de 1 é igual a 0,5 vezes 0,6, que é igual a 0,3. Então, novamente, obtivemos a igualdade. Observe que o x e o y, cada um pode assumir dois valores distintos. Então, nós temos que fazer um total de 2 vezes 2, que é igual a 4 verificações, para todas as possíveis combinações de valores para x e y. Então, vamos agora para o x igual a 1 e o y igual a 0.
Então, temos que o P de 1, 0 é igual a 0,2, segunda tabela, e o Px de 1 vezes o Py de 0 é igual a 0,5 vezes 0,4, que é igual a 0,2. Então, novamente, obtivemos a igualdade. Ó. Isso é igual a isso. E, por fim, a última combinação, x igual a 1, y igual a 0, temos que o P de 1 é igual a 0,3 e o Px de 1 vezes o Py de 1 é igual a 0,5 vezes 0,6, que é igual a 0,3. Novamente, nós temos a igualdade. Então, o que nós podemos concluir disso daí? Conclusão é que x e y são independentes. Beleza?